Fala pessoal, tranquilo? Estou iniciando aqui um projeto chamado Documentando a Minha Evolução. E eu estou com um rascunho aqui que inclusive já está todo riscado. Por quê? Porque nesse projeto de documentar a minha evolução, eu já aprendi algo no primeiro vídeo, que foi, eu gravei esse vídeo com o microfone desligado. Então eu fiquei aqui quase meia hora falando, explicando, contando sobre o projeto aqui e o microfone simplesmente estava desligado. Então assim, vivendo e aprendendo. Então eu vou explicar novamente o que é esse projeto, certo? E esse é o primeiro episódio e o nome do projeto, como eu disse, é Documentando a Minha Evolução. Então a minha ideia é fazer alguns vídeos sem muito corte, sem muita edição, ser algo um pouco mais direto, mas também não vou cravar que vai ser assim, né? Porque vai que eu mude de ideia, então assim, não sei, mas o objetivo inicialmente é esse. E como o nome já diz, né? Compartilhar minha evolução, documentar a evolução, né? Eu quero compartilhar o meu crescimento. E isso pode ser na minha forma de falar, na minha forma de agir, na minha forma de gravar, no cenário. Tem esse cenário aqui, tem um outro cenário aqui, tem um outro cenário aqui do lado. Esse é um pequeno escritório que eu tenho e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero ir gravando aqui e mostrando meus objetivos, mostrando meu crescimento, mostrando minha evolução em relação aqui ao digital, em relação a ser humano, como pessoa, ficar mais inteligente, não sei, enfim. Eu quero literalmente compartilhar a minha evolução. E eu quero mostrar para vocês aqui tudo que eu vou fazer para poder sair desse lugar, sair de onde eu estou hoje, certo? Esse start agora, o objetivo é que daqui a algum tempo tenha algum resultado em relação a isso. E quando eu falo resultado, como eu disse, um crescimento aqui no canal, eu posso estar falando melhor, ser mais desenvolto, falar mais claro, mais objetivo, mais direto, não sei. Melhorar aqui o cenário, melhorar a iluminação, não sei, tudo isso é considerado evolução. E como eu disse aqui, a minha primeira evolução é conferir direitinho o microfone, ok, tudo certinho antes de gravar, para não cometer o mesmo erro que eu acabei de cometer. Então vocês até me desculpem aí nesse primeiro vídeo eu pareci um pouco cansado, porque eu acabei de fazer isso e estou fazendo novamente, beleza? Então, para poder contextualizar aqui, onde eu estou, eu liguei o ar aqui agora e o ventinho já está meio gelado, mas onde eu estou hoje na minha vida? Cara, eu sou arquiteto, eu sou pós-graduado, eu trabalho num grande escritório aqui da região, eu faço projetos também por conta própria, né? Tenho a empresa, minha Eupresa, né? Tairone Lima Arquiteto. Eu tenho um projeto de gestão de influenciadores com a minha esposa. A gente tem uma equipe de influenciadores nos Estados Unidos. Então isso é uma parada bem legal. Então esse é o ponto que eu estou hoje. E eu também tenho aqui o meu canal no YouTube, tenho o meu Instagram, que também são negócios para mim. Que também é algo que eu busco evolução, que eu busco crescimento. Então esse é o ponto que eu estou hoje. E o que eu estou construindo, né? O meu objetivo aqui é construir algo relevante, é ser uma pessoa relevante. E o que é ser uma pessoa relevante? Para mim, ser uma pessoa relevante é alguém que tem uma opinião que importa, sabe? É alguém que pode ajudar, é alguém que pode acrescentar, é alguém que compartilha algo que pode ajudar você que está aí do lado vendo, ajudar você a ter um direcionamento na sua vida, talvez, ajudar você a resolver uma questão pessoal, mudar uma forma de pensar. Então isso para mim é ser uma pessoa relevante. E eu acho que esse é o objetivo aqui desse canal, construir essa relevância, né? Ser alguém que realmente possa ajudar, que possa trazer algo que seja bom. Porque o tanto de gente compartilhando coisa ruim, o tanto de merda que tem aí na internet, sabe? Então, ser só mais um postando merda, cara, é melhor não ser. Então, eu particularmente penso assim, então é isso que eu estou construindo. E a minha visão de futuro em relação a isso é que, quem sabe, isso pode virar um negócio, sabe? Ninguém faz nada
simplesmente por fazer, porque eu amo, porque eu adoro fazer isso aqui. Cara, eu gosto, realmente gosto, é meu estilo de vida. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de pensar de forma diferente, pensar de forma positiva, e eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. Mas em visão de futuro, isso pode virar um negócio. Não sei, isso, sei lá, eu posso ter uma relevância aqui, que é o objetivo, né? Posso ter uma relevância e através disso tá ajudando as pessoas. Através disso eu posso criar um produto digital e vender aqui para as pessoas. Eu posso criar uma mentoria, eu posso ser chamado para um evento, para, sei lá, para uma palestra. Não sei. Isso também é um ponto na minha visão de futuro em relação a esse projeto, porque a partir do momento que algo tem relevância, tem valor para as pessoas, isso também pode ter valor financeiro. Então acho que em visão de futuro, isso aqui de repente pode até mudar minha vida. Não sei, isso pode acontecer, também pode não acontecer. Mas uma coisa é certa, eu terei evolução. Evolução na forma de falar, na forma de agir, na forma de compartilhar, terei evolução. Tudo que a gente se dedica a fazer com uma certa constância, a gente, no final das contas, a gente tem evolução, certo? Então, dito isso, eu quero compartilhar com vocês 5 atitudes que eu pretendo colocar em prática em prol dessa evolução, em prol de documentar essa minha evolução. Porque se eu não botar essas 5 atitudes em prática, provavelmente eu vou demorar mais do que eu demoraria para poder ter realmente uma evolução relevante. Então, fazendo tudo isso aqui, eu acredito que vai ser muito mais rápido, mais certeiro, certo? Então vamos lá. A primeira atitude é se movimentar. E o que eu quero dizer com se movimentar? Eu tenho esse objetivo. Eu quero construir esse canal. Eu quero trazer vídeos aqui com assuntos bacanas, assuntos relevantes, com temas que possam fazer as pessoas refletirem, que possa fazer as pessoas mudarem de ideia, mudar de opinião, ajeitar uma coisinha aqui na vida, ajeitar um negocinho aqui na forma de pensar, melhorar um relacionamento, sei lá, melhorar no trabalho, ter um desenvolvimento pessoal. O objetivo é esse. Agora, se eu tiver só essa ideia e não me movimentar, nada disso vai acontecer. Se eu tiver essa ideia e ficar esperando ficar pronto, nada disso vai acontecer. Se eu tiver essa ideia e ficar inventando um monte de desculpa, nada disso vai acontecer. Então é isso que eu quero dizer com se movimentar. Eu falo muito isso para as pessoas. Gente, desculpa, eu tô com a coceira no nariz, que eu não tô entendendo. Eu falo muito isso para as pessoas e também falo muito isso pro meu irmão. Cara, se você tá perdido, se você não sabe aonde você quer chegar ou não sabe aonde você tá, se movimenta. Inclusive, eu falo uma coisa aqui pra vocês. Eu estou perdido. Às vezes a gente acha que só a gente está perdido, né? A gente vê lá, por exemplo, sou formado, arquiteto, pós-graduado. As pessoas veem e falam, já tá direcionado na vida. Mas não, cara. A real que não, a real que estou perdido. E isso é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, não se sinta sozinho. Então, como eu estava dizendo, eu falo muito isso com meu irmão. Cara, você se sente perdido? E não sabe onde você está, não sabe onde você quer chegar? Se movimenta. Porque no meio do caminho você vai encontrar algum ponto, alguma ideia, alguma pessoa, você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar a começar a mudar a direção. E isso eu acho que não tem outra forma, sabe? Esse é o meu modo de pensar. Eu acho que não tem outra forma. Então, um dos pontos, uma das atitudes que eu preciso ter é me movimentar. E me movimentar é gravar o vídeo aqui pro YouTube, tem aqui esse cenário, vou virar para outro cenário depois, vou testar o de cá, quero tentar gravar algo fora daqui também, às vezes em algum lugar legal que eu tiver e vir uma ideia maneira, eu quero sentar, pegar a câmera e começar a gravar. Então isso faz parte de me movimentar, porque se eu não fizer isso, eu não vou sair do lugar, eu nunca vou ficar pronto, eu nunca vou evoluir, nunca vou criar relevância. Então esse é um ponto crucial para esse projeto, para essa evolução acontecer, estar em movimento, certo? Como vocês podem ver aqui, já está tudo riscado, então eu tenho que ler aqui o que estava escrito para eu lembrar dos pontos. Mas vamos lá. O segundo ponto é buscar conhecimento. E o que eu quero dizer com buscar conhecimento? Hoje em dia, nós somos muito consumidores de internet, consumidores de rede social. Mas isso tem alguma relevância na sua vida? Isso acrescenta algo na sua vida ou você só é um consumidor?
Então, quando eu digo essa questão de buscar conhecimento, é começar a ter um olhar de aprendiz na hora de consumir internet. Eu estou dando um exemplo de internet, mas eu quero falar de várias outras coisas. Mas ter esse olhar de aprendiz. Estou vendo um vídeo aqui, mas eu estou analisando os detalhes, eu estou vendo a forma que o cara está falando, eu estou vendo o gancho que ele está usando, eu estou vendo alguns pontos que podem ser interessantes para mim. Isso eu falo de YouTube, isso eu falo de Instagram. Na hora que você está ali passando o tempo ali, vendo as coisas, começa a ter esse olhar. Eu vou começar, né? Eu já tenho esse olhar, mas é o que eu estou explicando para vocês, é o que eu preciso fazer e fazer mais para eu poder ter esse conhecimento, seguir em busca de conhecimento. Então eu dei o exemplo aqui da rede social. Não ser simplesmente um consumidor de rede social, ser também um produtor de rede social. Isso é busca de conhecimento, certo? Eu gosto muito de leitura, então ler vários livros relacionados à rede social, relacionados a YouTube, ok, mas também livros relacionados à vida, relacionados à mentalidade, relacionado a desenvolvimento pessoal, relacionado a empreendedorismo. Tudo isso pode acrescentar nesse projeto, pode acrescentar nessa busca de evolução. Porque eu não botei busca, documentando minha evolução pessoal, documentando minha evolução profissional. Eu não coloquei isso, eu coloquei documentando a minha evolução. E isso pode englobar tudo. Eu imagino, eu acredito e eu espero que em algum momento, por eu estar em movimento, eu comece a encontrar uma direção. O famoso funil, eu começo a encontrar esse funil. Eu imagino que isso possa acontecer, mas isso só vai acontecer se eu estiver em movimento e se eu estiver buscando conhecimento. Então essa busca de conhecimento, busca ao conhecimento, ela é essencial para essa evolução. Então assim, eu falo muito isso para as pessoas que estão à minha volta. Você tem aproveitado o seu tempo? Aproveitado que o seu tempo, eu não quero dizer simplesmente aqui, nossa, estou aqui aproveitando o meu tempo. Não estou falando isso não, isso também faz parte, descansar, relaxar, entreter. Mas e o seu tempo mesmo? Você busca algum estudo? Você busca alguma evolução? Você busca algum conhecimento? Você busca estar em alguns lugares que vão te ajudar a crescer? Que vão te ajudar a sair de onde você está para ir para onde você quer? Então assim, eu busco e quero continuar buscando e vou falar muito disso aqui. Então essa busca de conhecimento, ela é essencial para essa evolução que eu vou documentar. Esse terceiro ponto é muito bom. Testar sem medo, e eu botei entre parênteses, você não deve nada a ninguém. E o que eu quero dizer com isso? Testar sem medo é isso aqui que eu estou fazendo, cara. É gravar, postar, ver o que vai dar, gravar um segundo, postar, gravar um terceiro, postar, mudar o formato, mudar a forma que eu falo, mudar o cenário, mudar os trejeitos, mudar a abordagem. Isso é testar. E lembrar que você não deve nada a ninguém, isso é muito importante porque a gente deixa de fazer as coisas porque a gente acha que deve algo a alguém. Alguém que está falando, alguém que está comentando, alguém que está falando pelas suas costas, alguém que está fazendo piadinha, alguém que está fazendo gracinha, e aí você deixa de se movimentar, deixa de testar as coisas porque tal pessoa está falando. Cara, isso não faz o mínimo sentido. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas isso não faz o mínimo sentido. Eu não sei por que a gente se trava tanto com isso. Porque você imagina, estou aqui fazendo... Aí tá lá fazendo piadinha, brincando e tal. Comecei a ter uma certa relevância, meus vídeos começaram a melhorar, comecei a melhorar minha forma de falar, comecei a melhorar minha comunicação, comecei a ter mais visualização. E a pessoa tá lá fazendo piadinha, rindo e tudo mais. Pô, comecei a crescer aqui no YouTube, meu canal tá com muitos seguidores agora, tá com muitos inscritos, tendo bastante comentário. Gesticulo muito, né? Inclusive é uma coisa que eu preciso melhorar. Então eu tô começando a ter relevância. A hora que isso realmente acontecer, de repente isso virar um negócio, você acha que essa pessoa vai continuar fazendo piadinha? Vai continuar tendo risadinha, brincadeirinha? Lógico que não. A pessoa vai fazer isso se você deixar de fazer o que você quer fazer porque ela está falando. Então eu não sei por que a gente trava, a gente tem medo, a gente tem um bloqueio porque de pessoas que não tem um mínimo... como eu posso dizer, não tem a mínima relevância na nossa vida, sabe? A gente tem essa estranha mania. Então esse medo, esse bloqueio impede a gente de muita coisa. E eu não sei porque a gente tem esse medo, porque é o seguinte, a gente precisa ter medo. Medo, ele pode ser bom, no sentido de vou entrar numa rua escura, num lugar ruim, poxa, eu tô com medo. Mas esse medo tá te salvando de repente de um assalto,
sabe, de alguma situação perigosa. Esse medo, ok. Agora eu tenho medo de postar porque eu não sei o que as pessoas vão falar. Foda-se o que as pessoas vão falar, gente. Sabe, não é tão simples quanto eu estou falando, mas ao mesmo tempo é tão simples quanto eu estou falando. Foda-se o que as pessoas vão falar, porque ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém. Esse é um ponto, cara. Testar sem medo, e literalmente é sem medo, é tentar excluir isso da mente, porque a partir do momento que você deixa a opinião dos outros influenciar no que você vai fazer ou deixa de fazer, você está dando o controle da sua vida para essa pessoa. E eu acho que essa é uma das piores formas da gente levar a vida, porque você deixa de conquistar seus objetivos, deixa de realizar seus sonhos. Isso eu digo em relação à família, digo dentro de casa, sabe? Poxa, vai fazer isso aí, vai ficar gravando esses vídeos aí. Digo em relação a amigos, sabe? Pessoas próximas que ficam ali fazendo piadinha, rindo, brincando, zombando do que você faz, do que você fala, do que você deixa de fazer. E isso bloqueia a gente. Então, às vezes, se você já está com um pé atrás e aí alguém faz uma piadinha, um familiar fala alguma coisa, você já deixa de fazer, sabe? E esse é um ponto que eu preciso continuar trabalhando em mim. Eu já não ligo muito, mas eu preciso continuar trabalhando para isso nunca me bloquear. Então é testar sem medo e lembrar que eu não devo nada para ninguém. Então esse é o terceiro ponto. Eu vou ser um pouco mais objetivo também, porque eu não sei como é que está em relação ao cartão de memória. Já tive algumas falhas aqui, então já estou buscando essa experiência, né, para poder não ter isso no segundo vídeo, certo? O quarto ponto, cara, é uma parada que todo mundo fala: constância. Eu estava assistindo um podcast ontem eu estava aqui fazendo um serviço de idoso aqui, varrendo a calçada, e eu estava ouvindo um podcast do Renato Albani, que ele é um comediante, provavelmente vocês devem conhecer. Inclusive ele é aqui do Espírito Santo, ele é de Vitória, né? Eu sou aqui de Guarapari. E ele estava no podcast do Caio Carneiro, que é Como Você Fez Isso, é o nome do podcast. O Caio Carneiro é um cara de vendas, bem legal, tem uns livros dele aqui, Seja Foda, Infodere, isso é bem interessante. E ele estava nesse podcast, e aí o Caio perguntou para ele qual era a dica, né, que ele poderia deixar para as pessoas ali da comédia, ou do digital, ou de qualquer área da vida, em relação aos seus negócios. Ele pegou e falou: cara, é o clichê, é o que todo mundo fala, mas o real é a verdade. Constância. Então, assim, aqui eu até botei regularidade e constância. Então, assim, é algo que realmente, cara, a gente fica tentando buscar uma resposta milagrosa, uma dica do fundo do baú. Cara, não tem. Constância. Faz todo dia. Se eu começar a treinar hoje, tô treinando aqui forte, treinei uma semana, agora eu vou ficar 2 meses sem treinar. Qual que é a parada? E aí? Isso dá alguma coisa? Comecei a gravar meu vídeo aqui, fiz esse, mesmo com esses desacertos aqui, ajustei e tal, postei, beleza, agora eu vou ficar uma semana sem postar. Mano, qual é a regularidade? A minha regularidade que eu tô buscando são 2 vídeos por semana. Espero conseguir, e eu preciso olhar pra mim, olhar pra minha realidade e encarar com verdade se eu consigo ou não fazer isso. Porque, por exemplo, a gente perde muito tempo em rede social, muito tempo, sei lá, na rua, batendo papo com amigos, assistindo filme e tudo mais. Não estou falando que a gente tem que deixar de socializar ou ter os momentos de lazer, não. Mas a gente perde muito tempo que, se você analisar direitinho, você consegue fazer o que você deve fazer. Eu consigo sentar aqui e gravar meu vídeo, cara. Eu tenho aqui, ó o ambiente que eu tenho. Eu tenho uma câmera bacana, eu tenho um microfone legal, eu tenho um cenário aqui, outro cenário ali atrás, outro cenário aqui, tem esse cenário aqui. Tudo muito simples, tal, beleza, mas funciona, dá pra eu fazer. E aí? O que falta pra eu ter essa regularidade? Então eu preciso encarar isso, sabe? Então, assim como você deve encarar isso em alguma área da sua vida, você tem que encarar isso, tipo assim, poxa, eu preciso ter regularidade, eu preciso ter constância, e eu só preciso olhar pra mim e decidir em que momento eu vou ter essa constância, sabe? Parar de inventar desculpa, que foi isso, que foi aquilo, que eu tenho que fazer tal coisa, eu não consegui gravar, não tive tempo. Então eu preciso ter essa regularidade, porque nada que a gente fizer, se a gente não tiver constância, a gente não alcança resultado, não adianta. Eu dei exemplo aqui de treino, eu dei exemplo aqui de gravar. Eu fiz um projeto, eu sou arquiteto, tal, fiz um projetão agora, estourou, o projeto foi sensacional, o cliente adorou, tá lá, foi executado, lindo, maravilhoso. Agora eu fico 6 meses sem fazer nenhum projeto. E aí?
E aí que eu não tenho resultado financeiro, e aí que eu não tenho mais visibilidade, e aí que as pessoas me esquecem. Então a gente precisa ter constância no que a gente faz. E para eu poder documentar essa minha evolução, na verdade para eu ter evolução, eu preciso dessa constância, eu preciso dessa regularidade. Então é algo que é clichê, todo mundo sabe, é óbvio, mas todo mundo deixa de fazer. Ter constância, ter regularidade. Então esse quarto ponto é constância e regularidade. É algo que eu vou botar em prática mais do que eu já boto. É uma das atitudes que eu vou botar em prática mais do que eu já boto para poder seguir com esse projeto meu de documentar a minha evolução. E o quinto aqui, não menos importante, na verdade para mim é o mais importante, é simplesmente ser eu mesmo. E o que eu quero dizer com isso, cara? A gente acompanha tanta gente nas redes sociais, a gente segue tanta gente, tanto influenciador, empresário, empreendedor, comediante, sabe? Pessoas que estão fazendo isso aqui que eu estou fazendo. A gente segue tanto que às vezes a gente perde a nossa identidade. A gente deixa de ser quem a gente é, porque a gente quer fazer igual. A gente vê um trejeito ali, quer fazer aquele trejeito. A gente vê uma forma de falar, quer falar daquele jeito. A gente vê um gancho, quer fazer aquele gancho. E pra quê? Você não é você mesmo? Você não tem a sua forma de falar, a sua forma de fazer? Ah, mas eu não sei se é boa. É por isso que eu vou testar. É por isso que eu vou ajustar. E quando eu falo de ajustar, eu não falo deixar de ser quem eu sou, mas evoluir quem eu sou. Então, eu não quero ficar copiando, não, porque fulano faz assim dá certo, porque Beltrano faz assim dá certo. Eu não quero isso, eu quero ser eu mesmo, na minha forma de falar, nas gírias, às vezes solta um palavrão, às vezes fala mais grosso, mais objetivo, às vezes fala mais calmo. Esse sou eu. Então, para que eu vou ficar tentando ser quem eu não sou, para poder tentar agradar quem eu nem conheço? Sabe? Porque assim, qual que é a ideia? Isso aqui que eu tô falando, isso aqui que eu tô fazendo, um monte de gente fala, um monte de gente faz. A internet tá cheia. Mas do jeito que eu falo, do jeito que eu sou, não tem. Isso quer dizer que eu sou especial, que eu sou maravilhoso? Não. Mas quer dizer que eu sou único. Da mesma forma que você é único. Da forma que você fala, da forma que você faz, da forma que você age, só tem você. Não tem jeito, cara. Mesmo você querendo copiar alguém, você não acerta porque você não é aquela pessoa. Você é você. Então isso é uma coisa que eu tenho que botar cada vez mais na minha cabeça. Eu sou eu e eu não preciso ficar copiando ou tentando ser outra pessoa. E aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, ou qualquer rede social, ou qualquer lugar da vida, no trabalho, nas relações sociais, se a gente ficar tentando ser quem a gente não é, as pessoas sabem, as pessoas veem isso. E isso repele as pessoas, porque elas ficam assim, pô, esse cara não é verdadeiro. Esse cara, sei lá, tem alguma coisa estranha. E tem, você não está sendo você mesmo. Então, esse é um ponto que eu quero muito, assim, ficar atento a isso. Porque, às vezes, inconscientemente, a gente copia as pessoas, a gente tenta imitar as pessoas. Às vezes, a gente acompanha tanto algumas pessoas que quando a gente vê, a gente está falando igual. A gente está agindo igual, está fazendo piadinha igual. E isso aí é perder a identidade, sabe? Esse é o meu modo de ver isso. Eu sou um cara do esporte, eu treino, faço crossfit, a galera que critica pra caramba, aqui não, né, não sei, né, mas a galera critica pra caramba, faço crossfit, eu corro, eu nado, sabe, e talvez eu esteja fazendo isso por influência de alguém, mas ser influenciado é diferente de querer ser. Então não quer dizer que eu tô correndo, tô nadando, tô treinando porque fulano tá fazendo, não, talvez me inspirou. Mas eu tô fazendo porque eu sei que faz bem pra minha saúde, eu sei que faz bem pra minha mentalidade, eu quero ser um exemplo, sabe? Meu objetivo é ser um exemplo de pessoa, eu quero ser um exemplo para os meus filhos que eu ainda não tenho, mas eu pretendo ter. Eu quero que eles olhem e falem, pô, meu pai é foda. Meu pai treina, meu pai corre, meu pai nada, meu pai é forte, meu pai resolve os problemas, meu pai, porra, é corajoso, pá. Entendeu? Então eu quero ser essa pessoa. Agora, para eu ser essa pessoa, eu preciso ter algumas atitudes, mas eu não preciso ser outra pessoa. Entendeu? Não preciso fazer da mesma forma que outra pessoa faz. Então, eu quero ser eu mesmo, sabe? Eu pretendo postar alguns vlogs aqui de um dia, sei lá, de treino, uma corrida ou alguma coisa aleatória que eu for fazer. Dentro desse vlog, colocar alguma reflexão, alguma situação de vida, de casa que aconteceu e a gente resolveu da nossa forma e que talvez possa te ajudar a resolver dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo as pessoas sofrendo por nada, sabe? Por nada assim mesmo. Aconteceu uma situação pequena e a pessoa está sofrendo muito. E hoje,
no meu modo de ver, cara, a gente não deve ficar assim. Porque eu já fui reclamão pra caramba, já fui chorão pra caramba, já fui procrastinador pra cacete. Eu ainda sou, mas eu tô tentando melhorar, mas já fui muito assim, sabe? E o pouco que eu evoluí me ajudou demais, me fez crescer demais, me fez ter resultados, muitos resultados, resultado em relacionamento, resultado familiar, resultado financeiro, no pouco que eu cresci, no pouco que eu mudei. Agora, se eu vi que eu mudei e melhorei, cara, eu quero continuar mudando, eu quero continuar melhorando. Então eu tenho que ter isso em mente. E isso faz parte de ser eu mesmo. Sabe, eu não estou mudando para agradar alguém, não estou mudando porque alguém está mudando, eu estou mudando porque eu comecei a melhorar e eu vi o quanto que isso mudou minha vida, o quanto que isso tem me ajudado. Quem me conhece lá de trás sabe quem eu era e sabe quem eu sou. Então, essa evolução é o que eu espero que vocês vejam aqui, que daqui a um tempo a gente pegue, olha esse vídeo e fala, caramba, olha como o Tyrone melhorou, olha como ele fala melhor. Olha como ele cresceu, como ele amadureceu. Olha o resultado que ele está tendo. Olha o estúdio dele como mudou, o resultado financeiro que ele está tendo. Eu quero isso. Para isso, eu preciso ser eu mesmo, sabe? Eu tinha feito umas anotações, mas acabou que eu saí riscando e agora eu não consigo ler mais. Mas, enfim, falando sobre ser eu mesmo, né? Eu sou um cara que gosta de ler. Inclusive eu estava lendo aqui, falei aqui sobre nos vlogs, né, colocar aí uma reflexão e tudo mais. Eu estava lendo o livro ali, 12 Regras para a Vida, tá na mesa aqui, e um dos pontos que eu li foi que viver, tipo assim, como se viver significa lutar. Isso é uma frase de algum filósofo, né, eu acho que é de Sêneca, viver significa lutar, acho que é isso. E nesse livro estava falando sobre isso, que se você não está sofrendo agora, provavelmente em algum momento você vai estar. Porque a vida é isso faz parte de viver. Não tem aquela situação de, nossa, só acontece comigo. Não, cara, acontece com todo mundo. E se não está acontecendo agora, em algum momento vai acontecer, porque em algum momento você vai perder alguém, em algum momento você pode perder um trabalho, em algum momento alguma situação ruim vai acontecer, e isso faz parte da vida, sabe? E a gente sofre muito por tantas outras coisas que não deveria ter esse valor todo, não deveria ter esse sofrimento todo. Então, lendo isso, eu estava refletindo sobre essa situação. Cara, eu vivo tão mais em paz hoje, porque acontece uma situação, eu olho para a situação, beleza, o que eu posso fazer para arrumar, para resolver? E eu sei que tem gente que quer só desabafar, fazer aquele drama, isso acontece comigo, essas coisas, meu Deus do céu, olha só, meu celular quebrou, só acontece comigo, realmente, só acontece com você. Enfim, eu sei que tem gente que quer fazer esse drama, mas tem gente que realmente sofre com isso. E cara, isso no meu ponto de vista, no meu modo de ver, isso é um problema. A gente precisa dar uma olhada com atenção para isso e falar, caraca, isso aqui merece tanto da minha energia, merece tanto do meu humor, do meu sentimento, porque quando a gente sofre por alguma coisa, a gente trabalha mal, a gente se relaciona mal, a gente acaba fazendo sofrer quem está do nosso lado, a gente caga um monte de área da nossa vida, às vezes por algo que não deveria ter tanto valor. Então isso é algo que eu faço na minha vida hoje, aplico isso na minha vida hoje e vejo como melhora. Então isso é só um exemplo de algo que eu quero colocar dentro de alguns vlogs, mas não diretamente, mas como exemplo, porque com certeza na hora que eu estiver gravando alguma coisa, vão ter situações acontecendo. Por exemplo, agora, eu gravei esse vídeo inteiro com o microfone desligado. Eu poderia ter ficado puto, dado um pau nessa câmera e falar, foda-se essa merda. Mas não, eu falei, vou gravar essa bosta de novo. Bosta não, me desculpe. Vou gravar novamente. Comecei a gravar, o que aconteceu? Acabou a memória do cartão porque tinha o outro vídeo inteiro. Então, assim, são coisas que acontecem que se você for olhar, tem gente que sofre com isso, mas de uma forma absurda. Tem gente que iria filmar e falar, só acontece comigo. Nossa, cara, o mundo, não sei o que está acontecendo, é um sinal para eu não gravar. Cara, não, é só um vacilo que eu dei um vacilo aqui com o microfone, dei um vacilo com o cartão de memória, e é isso, cara, e é isso, bora, segue a vida, bola pra frente. Então a gente precisa ter esse olhar, e isso faz parte de quem eu sou, de quem eu tenho me tornado. Sabe? Então esse é um ponto bem importante. Eu quero ser eu mesmo, meu jeito de falar, meu jeito de agir, meu jeito de mostrar, meu jeito de explicar, porque isso pode conectar
com várias pessoas. E na verdade esse é o objetivo, que realmente conecta com as pessoas e que isso a longo prazo tenha realmente essa grande evolução. Eu consiga documentar realmente essa grande evolução e muitas pessoas evoluam comigo e me acompanhem, sabe? E gostem de ver aqui, de acompanhar, de aprender, de errar junto comigo e melhorar. Esse é o objetivo. Então, serei eu mesmo. E para poder fechar, galera, porque, né, fazer um pouco mais rápido aqui, esse vídeo, na verdade, não ficou tão bom quanto o primeiro, mas faz parte, né? Espero que vocês me acompanhem aqui para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou sei lá, 2 vídeos, 10 vídeos, 100 vídeos, vocês estejam aqui para falar, caramba, olha como realmente teve a evolução, sabe? Que vocês sejam realmente fãs fiéis, sabe? Quem fala isso é o Bruno Perini, eu acho isso interessante. Preciso de fãs fiéis, porque não adianta também ficar fazendo isso aqui se não tiver vocês aí para poder dar o feedback, para poder incentivar, para poder aprender, para poder crescer junto comigo, evoluir junto comigo, porque na verdade o objetivo é esse, sabe? Igual eu falei, se tornar uma pessoa relevante que consiga realmente trazer algo que acrescente na sua vida. Então, esse é o ponto. E outra coisa se você não me segue no Instagram, meu Instagram é @TaironeLima, tenho postado alguns conteúdos lá, mais ou menos parecido com esse, mas ainda tô direcionando lá, é o ponto que eu falei de se movimentar. Eu estou me movimentando lá, porque a partir do momento que eu estou me movimentando, eu vou encontrando, como dizem, eu vou fazendo um funil e vou encontrar realmente o ponto, o nicho ou o conteúdo que eu preciso postar lá com mais constância, com mais energia, para realmente ser alguém relevante, realmente trazer um conteúdo bacana. E isso só vou encontrar me movimentando, que é fazendo, sabe? Não é fácil. Eu olho alguns vídeos lá e falo, pô, esse vídeo ficou muito bom. Em contrapartida, eu olho outros e falo assim, cara, mas que bosta, que vídeo ruim. Mas isso faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou e faz parte desse movimento para poder encontrar a direção. E se não for assim, a gente não evolui, a gente não cresce. Então me segue lá no Instagram, @TaironeLima. Se inscreve aqui também no canal, deixe seu comentário, bota lá, eu acredito em você e tal. Sacanagem, mas deixe seu comentário. Se algum desses 5 pontos que eu falei, que eu não consigo nem falar eles de novo, porque está todo rabiscado aqui, foi relevante para você, faz sentido para você, você consegue aplicar na sua vida, consegue aplicar em outras áreas da sua vida, que realmente vai te trazer resultado, comenta aqui, cara, comenta aqui o que você achou, comenta aqui o que você espera e o que você quer ver. Show? Então é isso, pessoal, esse é o primeiro episódio do Documentando a Minha Evolução e até o segundo episódio.